Frustrante. Acho que é assim que a gente pode definir a estreia do Fortaleza jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vencia a partida até os minutos finais, quando tomou um gol de Matheus Vital, viu o Cruzeiro arrancar 2 pontos dos 3 que o Fortaleza estava levando para casa, numa partida em que a gente pode dividir em 2 tempos bem distintos. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. A gente bateu a marca de 12.300 inscritos recentemente. Meu muito obrigado mesmo. E se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, aos poucos atualizando com mais frequência. E dessa vez, como eu falei no início do vídeo, frustrante empate por 1-1 entre Fortaleza e Cruzeiro. Sem Kusevich, vetado pelo departamento médico, o Vojvoda optou por trazer o time voltando a uma formação com a linha de 4 defensores, né? Abriu mão de ter aquela linha de 3 que se formava numa linha de 5. Acho que também pelo contexto do jogo, enfrentava uma equipe que veio numa sequência de sofrer 8 gols em 3 jogos, ainda em instabilidade, com um treinador novo que dificilmente viria desde o início para agredir o Fortaleza. E o começo do jogo do Fortaleza foi bom, bem interessante. Se não foi uma coisa brilhante, foi um time que ocupava os espaços no campo de defesa do adversário, agredia, conseguia situações de bola parada, até marcar o gol com aquele que talvez seja o grande reforço da equipe na temporada, o Hércules, né? O Hércules passou 8 meses parado, todo mundo lembra, e voltou como se nada tivesse acontecido, continua num altíssimo nível de futebol e aproveitando uma das suas boas características, que é o poder de finalização, num chute complicado de primeira, abriu o placar para o Fortaleza. E dá para dizer que o Fortaleza dominou amplamente até os 35 minutos do primeiro tempo. Tinha o controle do jogo, tinha o controle das ações. Nesse terço final do primeiro tempo, o Cruzeiro cresce, melhora, mas o jogo vai para o intervalo ainda com o tricolor, com a vantagem. Na volta do intervalo, já começou a me incomodar muito a postura do Fortaleza. Futebol você pode ganhar de diversas maneiras, diversas formas, e retrair o adversário para o seu campo de defesa para tentar explorar o contra-ataque é uma delas. Fortaleza tem jogadores velozes, ainda tinha o Machuca em campo, por exemplo, tinha o Pikachu, para deixar o time mais rápido para sair em contra-ataque. Só que esse contra-ataque dificilmente saía e o time ficou cada vez mais encaixotado na equipe cruzeirense, que por sua vez, sem ter nada a perder, começou a fazer substituições, colocar jogadores de poder de maior finalização, coloca, por exemplo, o Robert, coloca o Verón, faz o time mais à frente, solta a equipe para o campo de ataque, e por isso começa a criar situações, e a gente vendo, por exemplo, o João Ricardo de novo se tornar uma peça fundamental. Mas conseguia segurar o resultado, conseguia manter a vantagem por 1-0. Fortaleza assustou muito pouco em lances de bola parada, cobrança de falta, mas nada muito convincente, porém o resultado estava vindo. E aí é que o futebol traz algumas coisas de como o limite do erro, do vacilo, numa Série A pode custar muito, muito caro. Vem a expulsão do Lucas Romero, o Fortaleza fica com um jogador a mais aos 42 minutos do segundo tempo. Então o ímpeto do Cruzeiro iria diminuir de uma forma ou de outra, ou então os espaços para aproveitar o contra-ataque surgiriam, e o Fortaleza toma um gol inadmissível praticamente. Erro de marcação do lado, erro de marcação dentro da área. O Matheus Vital chega muito tranquilo para marcar o gol que deu o empate ao Cruzeiro. E é quase que como se o time tivesse relaxado demais ao se ver com a vantagem de um jogador a mais dentro de campo e não continuou com o poder de concentração que tem que ter em jogo da Série A. Jogo da Série A, se você joga 100%, você pode ganhar de vários times. Se você joga por 80% de concentração, você pode perder para qualquer um dos outros 19. Mesmo para um Cruzeiro, que não é um super time, com um jogador a menos. É complicado assimilar o golpe. Fortaleza, até se você vai olhar só em termos de pontuação, 4 pontos em 2 rodadas. Fortaleza não joga na rodada do final de semana. Fosse até importante ter esses 6 pontos que estavam sendo garantidos, para não ficar se preocupando que os outros times que vão jogar vão pontuar, e aí depois é que vai ter esse jogo contra o Criciúma, que foi adiado, não ficar com isso na cabeça. Essa poderia ser uma situação nesse sentido, é por isso que era muito importante conseguir o resultado. Mas mais do que isso, é que você não pode, mesmo mudando a estratégia, mesmo querendo ser um time mais reativo, ser um time que não consiga dificultar a vida do adversário. Um time que errava muito na transição.
As substituições do Vojvoda, por exemplo, colocar o Marinho, colocar o Moisés, tentaram até dar um pouco mais dessa força de ataque. Entrou também o Renato Kaiser, mas foi um time que produziu muito pouco no segundo tempo. E aí, é claro que o recorte final fica muito feio. Fica muito na cara de um Fortaleza que parou de jogar. E aí teve o castigo, merecido em relação ao Cruzeiro, merecido por um time que não desistiu de buscar o resultado em momento algum. Ficou esse empate de 1-1. No mais, é bom salientar de novo uma partida muito segura, muito forte, muito boa de João Ricardo. O goleiro que no início da temporada se viu ali podendo perder a posição titular, já que o Fortaleza contratou um jogador que não fazia muito tempo, fazia parte do grupo de seleção brasileira, que foi campeão olímpico nas Olimpíadas de Tóquio, no caso o Santos, e hoje cada vez menos alguém vai contestar a titularidade do João Ricardo. E também o fato do Hércules estar cada vez mais dono da situação ali, né? É de fato, como eu falei no momento aqui do vídeo, talvez o principal reforço do Fortaleza nem veio de outro clube. Já estava lá, só estava no departamento médico se recuperando de uma grave lesão. Vamos ver como é que o Fortaleza ergue a cabeça, afinal de contas agora ele entra numa sequência de Copa do Nordeste contra o Altos, com um adversário mais frágil, mas um jogo eliminatório de um jogo só, e depois, talvez a partida mais aguardada, o jogo contra o Boca Juniors pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. De novo agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Como eu disse, a gente já bateu a marca de 12.300. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, por favor, se inscreva. Deixa o like, tá? Deixa o like que é muito importante para o crescimento do canal. Fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.